Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando de O Livro dos Espíritos, o seu livro terceiro, no seu capítulo 6º, Lei de Destruição. O subitem que nós vamos iniciar hoje é o subitem de número 7, Pena de Morte. A questão é de número 760. A pergunta de Kardec aos Espíritos Superiores é a seguinte: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A resposta dos Espíritos Superiores é a seguinte: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Evidentemente, né? No dia que o homem não precisa mais ser julgado pelo próprio homem, realmente aí nós vamos ter um mundo ideal, né? Como nós imaginamos que seja um mundo bom, um mundo onde haja igualdade, onde haja amor, onde haja a real fraternidade, né? Quase um mundo de regeneração, né? Sim, eu acho que até acima, um pouco acima disso, porque no mundo de regeneração, as pessoas, os homens, ainda têm provas a serem cumpridas, né? Então, quando existe prova a ser cumprida, ainda existe a possibilidade de se falir. Então, eu acredito que não seja bem no mundo de regeneração, mas já no mundo feliz. No meu então caso, vai ser lá por 15 mil, 18 mil, mais ou menos. Eu não arriscaria nem dar número nenhum, viu, Alexandre? Seria temeroso a gente dar um número para esse troço, que certamente não vai ser na próxima encarnação. Isso eu posso garantir. Kardec acrescenta o seguinte acréscimo de explicação: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. A Lu está conosco, está desejando uma boa noite a todos. Bem-vinda, viu, filha? Boa noite, Lu. Aonde se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Olha, Kardec, ele sempre é muito ponderado, sempre muito equilibrado nos seus comentários, e jamais ele comentaria a situação da justiça da sua época. E na sua época não havia justiça nenhuma, não é? A Kardec faz uma referência muito forte a respeito de que o espírita não deve fazer comentários ou tecer comentários a respeito de política, nem perder tempo com isso, não é? E ele não podia fazer de outra forma. As pessoas da sua época eram julgadas pela posição social, você imagina, né? Se a pessoa fosse acusada de um crime, por mais inocente que ela fosse, se ela fosse uma pessoa pobre, ela já estaria automaticamente condenada. Além do que, nós temos que levar em consideração Napoleão, né? Napoleão, ele vagava solta naquela época, na França daquela época, né? E todo mundo temia, ele era tão temido que a própria corte portuguesa
tão temerosa que estava de Napoleão, abandonou Portugal e veio para o Brasil. Né? Então, realmente, Kardec não poderia dar outra orientação aos seguidores, àqueles que adotavam a doutrina dos espíritos, que não essa, de não comentar a política. O que difere hoje em dia, nós temos, pelo menos em tese, direito de ter opinião, né? Em tese, pelo menos, e nós podemos e devemos, né, tecer comentários a esse respeito, porque o espírita, particularmente, é muito omisso a esse respeito, muito omisso, realmente muito omisso. Nós temos que nos comprometer com o bem geral, além de procurar viver metodicamente dentro das regras da boa conduta moral. Nós temos também que ter em nós a obrigação de defender o bem comum, o bem geral. E não há como defender o bem geral se não discutir política e religião. Não tem como defender o bem geral, é obrigatório isso. E o espírita é muito omisso nesse aspecto. Aliás, pessoas com muito conhecimento da doutrina espírita não dão uma palavra a esse respeito. Olha o que os nossos irmãos do Pará estão vivendo, tendo suas casas destruídas, queimadas, famílias inteiras jogadas na rua, os animais sendo abatidos, né, quando não roubados, né, e simplesmente os espíritas estão calados a esse respeito, ninguém fala nada a esse respeito. Né? Então, aonde está a responsabilidade social? Porque nós temos uma responsabilidade social enquanto cidadãos. Temos que cumprir essa responsabilidade, é nossa responsabilidade, não é? Cumprir esse nosso dever social. A Vilma Santos está conosco. Vilma, muito obrigado pela sua presença. Se eu não me engano, a Vilma é ela mesma, é aquela senhora, se eu não me engano, do norte, que pediu ajuda, pediu preces, não é, Vilma? E está passando por momentos difíceis. E, Vilma, nós estamos à sua disposição. Eu já lhe mandei um recado pelo comentário particular para você na sua página, de que nós temos um grupo às terças-feiras que nós poderíamos fazer preces e ajudá-la, viu? Então, por favor, entre em contato passe o seu nome completo, endereço completo, que nós teremos o maior prazer em procurar ajudar você nas suas necessidades. Estamos aqui para isso. O propósito da doutrina espírita é exatamente esse: auxiliar as pessoas tanto quanto esteja ao nosso alcance fazê-lo, viu? Muito obrigado pela sua presença, e qualquer comentário, dúvida que você queira fazer, por favor, tem o chat aí, você pode digitar as suas dúvidas e nós responderemos, se estiver ao nosso alcance, responder. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A questão agora que ele vai tratar é de número 761. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida? Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Não é? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. O meio de se fazer isso não é a pena de morte, eu chamo de pena de vida, né? Que é aquela onde você dá uma pena perpétua para o sujeito, com trabalhos forçados, e dá tempo para ele pensar a respeito daquilo que ele fez. Né? Ou seja, dá a ele a possibilidade de meditar e se arrepender daquilo que ele fez. Então é o que está faltando para muitos países, inclusive principalmente para o nosso, né? A pena de vida, a pena perpétua com trabalhos forçados, aonde o sujeito vai ter essa possibilidade de raciocinar nos crimes que cometeu, não como aquele caso daquele pedreiro, daquele servente de pedreiro que matou a mãe, matou as 3 filhas, estuprou essas mulheres enquanto elas agonizavam. Né? É um absurdo isso, é um absurdo.
o nome da cidade é Norte, eu esqueci agora o nome da cidade, mas lamentável uma situação como essa. O sujeito já estava condenado por estupro, já tinha condenação, ele já estava condenado e estava solto. Quer dizer, a nossa justiça não é uma justiça, é uma injustiça, né? Na realidade, o juiz que não, e a polícia que não cumpriu esse mandato de prisão tem participação, na minha opinião, tem culpa, em parte tem culpa nesse crime. Porque se esse sujeito estivesse na cadeia, onde é o lugar dele, um facínora, ele não teria cometido os crimes que cometeram. Esse pai era um caminhoneiro, esposo dessa senhora, mãe dessas 3 crianças, uma de 19, uma de 17 ou 15, uma coisa assim, uma de 10, dá um depoimento e fala: destruiu a minha família, eu estou sem ninguém agora, né? Olha a situação em que este senhor foi colocado em relação à sua família. A gente sabe que não há injustiça. Nós não podemos descrer que nós, mais do que ninguém, o espírita sabe que tudo que ocorre no nosso mundo está dentro da justiça de Deus, né? Mas não podemos também deixar de lado, ser omissos em relação às penas que um facínora desse deve passar. Deve ser imposta a ele uma pena rigorosa, uma pena de prisão perpétua com trabalhos forçados, na minha opinião. Eu não estou falando de Kardec, não, nem estou falando dos espíritos superiores, mas essa é a minha opinião. Aliás, o nosso país está carecendo disso, né? Vilma, é muito, você disse que é obrigado, digo eu é que estou prazeroso de vê-la aqui conosco, estudando o Livro dos Espíritos, e desejando muito que você participe outras vezes e dê o seu nome para que a gente possa lhe ajudar através das preces. Viu? Muito obrigado. Questão 762. A pergunta de Kardec para os espíritos superiores é a seguinte: se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Resposta: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor, mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. A nossa justiça, ela se aprimora. A justiça de Deus não, ela é perfeita, não é? A justiça dos homens se aprimora, porque ela é falha. Por isso que de tempos em tempos o homem vai mudando a sua maneira de penalizar os crimes, exatamente por essa razão. Vai tornando essa penalização mais humana, mais digna do homem, não é? Ensejando aos criminosos a possibilidade do arrependimento. Questão 763. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Resposta: podes duvidar disso? Responde os espíritos: não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez como juiz tivesse feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Aqui tem um rodapé de número 2, nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: definição perfeita da concepção espírita da moral. Os princípios verdadeiros de moral são de natureza eterna e os costumes dos povos se modificam através da evolução.
em direção daqueles princípios. A sociologia materialista, tratando apenas dos costumes, criou o falso conceito da realidade da moral, já em declínio, entretanto, no pensamento moderno. Então tem que se levar sempre em conta, sempre, a existência do espírito. O espírito é imortal, ele não se desliga da vida, né? Esteja ele com ou sem corpo físico, ele sempre estará na vida, né? Daí os espíritos aconselharem veementemente e darem um ênfase muito grande para que as pessoas, os encarnados, jamais cometam o absurdo de tirarem a própria vida, né? Exatamente por essa razão, porque ampliarão, multiplicarão os seus sofrimentos de hoje, que eles já entendem muito pesado, multiplicarão por 100 esse sofrimento, né? Então sempre há que se levar em conta o espírito, a imortalidade do espírito, porque o espírito é imortal, o homem não, mas o espírito é imortal. A questão de número, ou melhor, a questão de número 764, né? É isso mesmo. Questão de número 764, Kardec pergunta o seguinte: Jesus disse, abre aspas, quem matar pela espada, perecerá pela espada, fecha aspas. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião. A pena de talião, para quem não conhece ou para quem não sabe, está dentro do Código de Hammurabi. É só fazer uma pesquisa aí no professor Google, Código de Hammurabi. Não restringe-se apenas a pena de talião, né? Que é a parte mais conhecida da pena de talião, é o olho por olho, dente por dente, né? Mas ela é muito mais extensa do que isso, e o Código de Hammurabi, quando ele foi escrito por esse rei, era considerado a perfeição da época, né? Então quem quiser conhecer com mais profundidade, dirija-se ao Google, coloque lá Código de Hammurabi, desculpe, e vocês vão poder ter um conhecimento maior, especialmente ter uma ideia melhor, né? Contextualizar aquilo que Jesus falava. E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Pergunta Kardec. Responde os espíritos: tomai tento, tome atenção, estáis equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. Olha, Kardec sendo advertido pelos espíritos superiores. Imaginem nós, né? Quando muitas vezes nos utilizamos de falsas interpretações a respeito daquilo que os espíritos superiores ensinam. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Se alguém tem que aplicar a chamada pena de talião, olho por olho, dente por dente, esse é Deus. É o único que tem esse direito de aplicá-la dessa forma, porque Ele sabe como, quando e onde aplicar essa lei. Se nós reencarnamos faltando um braço, faltando um olho, faltando uma perna, paraplégico, tetraplégico, cego, surdo, mudo, louco, enfim, em qualquer situação de dificuldade física ou mental, isto não é nem imposto por Deus, mas pedido pelo Espírito para que ele, ao longo da sua encarnação, possa resgatar as faltas do passado. Muitas vezes as pessoas cometem o ato de tirar a própria vida porque dizem assim: eu não suporto o sofrimento pelo qual estou passando. Não suporto, né? E ele se esquece de quem pediu esse sofrimento como oportunidade de progresso foi ele mesmo. Nós, os espíritos, que a gente pode chamar todos de forma generalizada como espíritos, para o espírito não há ele e ela, não existe gênero. Todo o espírito é um espírito, não tem gênero nenhum, ele tem tendências para este ou para aquele gênero. Todos nós temos adiante de nós a perpetuidade da existência. Todos nós somos imortais, todos nós,
Não é? Então, temos sempre que levar em conta isso. Como espíritos imortais, desencarnamos, nos defrontamos com a vida espiritual, percebemos todos os equívocos que nós cometemos, nos arrependemos daquilo que fizemos em outras passagens aqui pela Terra e pedimos humilde e fervorosamente a Deus que nos confira a oportunidade do sofrimento, a oportunidade de estar aqui e através do sofrimento resgatar as nossas faltas do passado, seja através de provas difíceis muitas vezes, seja através de expiações. Mas quem pede isso somos nós, e Deus concede ao espírito se ele tiver forças para isso. Eu lembro quando era garoto, já faz bastante tempo, aliás, papai e a mamãe sempre falavam, né? Deus não dá o fardo maior do que aquele que nós podemos carregar, nem dá o frio maior do que o cobertor. Essas duas frases, elas refletem exatamente aquilo que eu estou falando. Nós pedimos. Quando nós acharmos, pensarmos que o sofrimento está grande demais e que o único recurso seria tirar a própria vida, nós devemos nos voltar imediatamente a Deus, ajoelharmos no chão e muito humildemente pedir a Ele todas as forças que Ele nos puder dar, nos puder enviar, para que nós saibamos resistir a este grave pensamento, que só pelo pensamento por si só já é grave, ou a este ato que nos levaria a um sofrimento muito maior. E pedir forças aos nossos espíritos guias, porque nós temos um anjo da guarda, nós temos um espírito guia que está diuturnamente ao nosso lado, nos dando força, nos inspirando bem, nos inspirando caminhos novos para que nós possamos encontrar as nossas respostas e as nossas soluções, né? E sim, todos os homens têm a ajuda de Deus, basta pedir. Aquele que pede, dizem os espíritos superiores, jamais será negado. Isso não são palavras minhas, são palavras dos espíritos superiores. Aquele que pede pela prece, jamais a ajuda será negada, né? Então nós temos que sempre levar isso em consideração. E jamais afugentar de nós, por todas as maneiras, a ideia de tirar a própria vida. Ele continua respondendo: todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais. O que ele chama de pecado é nada mais, nada menos que essas experiências que nós tivemos no passado e que nos equivocamos, que nos erramos. Porque o pecado, como é entendido pela religião, não existe. O que existe são experiências mal vividas, experiências equivocadas. E que o espírito, através da própria consciência, que é um pensamento íntimo que todos nós temos, a consciência nada mais é do que isso, ele acaba se arrependendo daquilo que fez e pede, né, esses caminhos tortuosos, caminhos difíceis da vida, né, as provas da vida, para poder resgatar com a sua própria consciência aquilo que fez no passado, nesta vida ou em uma outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, abre aspas, perdoai aos vossos inimigos, fecha aspas. E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houver perdoado? Compreendei bem isso? O Espírito aqui o Espírito Superior que deu essa resposta a Kardec deu uma aula, não é, de como nós devemos agir diante das dificuldades da vida. As dificuldades da vida são inerentes à vida do encarnado. A vida do espírito não tem nada a ver com a vida do encarnado. A vida do encarnado bem vivida leva o espírito à felicidade, a felicidade perene, sem manchas, né? Sem essas manchas que nós encontramos aqui na vida material, né? Os infortúnios, as injustiças, né? Tudo aquilo que nós encontramos aqui, não me ocorre falar outra coisa agora, porque eu estou com raciocínio em outra situação,
né? Mas tudo aquilo que ocorre faz parte da vida como encarnado, faz parte do, como eu costumo dizer, faz parte do pacote, né? Nós estamos aqui para isso, para crescer, para progredir como espíritos, aumentar o volume do nosso conhecimento. Isso é progresso. Avançar em inteligência e em moralidade, para ao desencarnar bem, estarmos felizes, que a nossa transição para a vida espiritual, ao perdermos o nosso corpo físico, seja muito suave, e o nosso despertar seja feliz, que nós tenhamos o direito de encontrar aqueles que amamos durante a vida. Eu particularmente reputo que isso seria uma alegria inominável, encontrar o nosso pai, a nossa mãe, nossos avós. Eu conheci minha tataravó, então meus trisavós, todos aqueles que fizeram parte da nossa vida nesta encarnação, né? Deve ser uma coisa prazerosíssima, mas o espírito que não tem uma boa vida como encarnado, ele perde esse direito e vai passar um sofrimento muito grande ao longo do seu período como desencarnado, até despertar novamente para a necessidade, não é, de se dobrar à vontade do Criador, porque nós não somos nem um pouco humildes, nem um pouco, somos todos muito vaidosos, muito ciosos de si mesmos, muito orgulhosos e sobretudo egoístas, que só pensamos em nós mesmos. Se nós, os espíritos, minha avó espanhola, Isabel Herrera, falava assim: você, para ver o sofrimento alheio, você não precisa nem olhar para trás, basta olhar para o lado. Você vai ver gente passando fome, você vai ver gente passando sede, frio, todo tipo de necessidade, muitas vezes pessoas de idade na rua empurrando o carrinho, catando o reciclável para poder comer um pão no dia seguinte, né? Então é preciso levar isso em consideração, sim. É preciso levar isso em consideração. Nós não podemos desconsiderar isso. Questão de número 765. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta: isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Olha o nome pesado que eles dão para quem comete esse tipo de ato impensado. É um assassinato, né? Porque na realidade ele está aplicando uma pena de morte não em nome de Deus, em nome de si mesmo. Que se ele conhecesse a Deus, jamais ele faria isso. É claro. Muito bem, vamos passar agora para o capítulo de número 7, Lei de Sociedade. Se não houver nenhuma dúvida a respeito disso que nós acabamos de comentar, nós vamos dar início a esse capítulo. Eu só queria, Luiz, trazer à baila aqui, não sei se na última resposta ou na penúltima, acho que foi na última resposta, você falou sobre o progresso. Eu sei que não está muito dentro do tema aqui, mas é mais uma curiosidade. Pois não. A questão da progressão, né, do progresso, da evolução nossa como espírito, tanto encarnado como desencarnado, isso é uma dúvida que eu tenho. Pois não. Como isso é considerado, né, como isso é avaliado, de que forma nós podemos concluir que nós estamos progredindo, além da avaliação pessoal? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Sim. Mas a evolução, né, de que maneira essa evolução ela é para os encarnados é de uma forma, para os desencarnados é de outra? Como funciona isso? Ora, para o encarnado é muito simples ele medir isso. Não tem outro jeito dele medir a não ser por si mesmo. Pois a não ser pela sua maneira de pensar.
Né? Bom, eu pensava de tal maneira e hoje eu penso de tal outra maneira. Né? Então ele pode medir, ele pode dizer, não, eu venci estas minhas dificuldades ou eu não venci essas minhas dificuldades. É assim. E para o desencarnado é diferente. É diferente porque, primeiro, ele está sem corpo físico, ele está livre. Né? Dependendo da sua evolução, ele está em contato direto com os bons espíritos. Ele vê a felicidade do justo, como a expressão usada pelos próprios espíritos superiores. Ele vê a felicidade do justo. Aí ele começa a pensar, poxa, por que eu não sou feliz daquela maneira? Eu gostaria de ser feliz como a gente, como encarnado, muitas vezes faz, né? Por que fulano tem tudo e eu não tenho? Por que fulano tem uma boa casa e eu não tenho? Por que fulano tem um bom carro e eu não tenho? É possível alcançar isso? Ele vai começar a se questionar. Aí ele vai pensar, poxa, mas eu já estou com 50, 60 anos de idade, se eu tivesse me empenhado lá atrás, hoje, e alcançado um diploma universitário, uma graduação, hoje eu teria um salário completamente diferente e talvez eu tivesse conquistado coisas semelhantes. Sim. Para o espírito, essa situação é bem parecida, porque ele começa a pensar, poxa, eu tive toda uma encarnação, eu tive orientação de pai e de mãe, orientação de parentes, eu frequentava tal ou qual religião, nesta religião, porque o propósito de todas as religiões é a melhoria, o progresso moral do homem, de todas, indistintamente. Não é? Então, poxa, eu frequentava tal religião e o que era falado lá era perdoa os teus inimigos, ama o teu próximo, não é? Seja justo, seja honesto, seja um bom pai de família, seja uma boa mãe de família, não é? Cuide dos teus filhos, dê a eles bons exemplos, né? E eu não fiz nada disso. Como é que eu posso? Eu não sou feliz como este que eu estou vendo exatamente por essa razão. Ou então eu pensava assim e pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, eu impus essas ideias a muitas pessoas e as conduzi pelo caminho errado. Então, o espírito ele tem milhares de motivos além dos nossos próprios motivos como encarnado, para se sentir feliz ou infeliz. Não é? E ele vai julgando, ele vai apalpando a situação, tomando pé daquilo que está acontecendo e julgando aquilo que ele deveria ou não deveria ter feito, aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Até que chega um determinado momento em que ele volta o seu pensamento a Deus, humildemente pede perdão a ele, e esse pedido de perdão tem que ser humilde, né? Perdão pelo que eu fiz contra mim e contra os meus irmãos, né? E pede novas oportunidades. A partir desse momento ele traz para junto de si, ele ganha o direito de ter junto de si os espíritos superiores, o seu espírito guia, os bons espíritos, para darem a ele o suporte necessário para que ele comece a programar uma nova encarnação. É onde ele vai avaliar tudo o que ele fez na última encarnação e nas outras encarnações e vai começar a programar a encarnação futura a fim de resgatar o máximo de faltas possíveis numa encarnação. E às vezes o espírito programa 2, 3, 4, 7 experiências e não realiza nenhuma. Porque, como dizem os próprios espíritos superiores, nós pedimos o sofrimento e na maioria das vezes falhamos. Nós pedimos, né? Não existe departamento reencarnatório, como eu sempre falo aqui, coisa nenhuma. Não existe nada, é o próprio espírito que decide a sua encarnação. Quando ele não tem condição para isso, dizem os espíritos superiores, Deus provê. Mas nós, como espíritos já de média evolução intelectual avançada, moral nem tanto, mas intelectual avançada, nós ganhamos, nós temos recursos intelectuais para fazer isso. E os espíritos nos auxiliam nesse intento.
E nós programamos as novas encarnações, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, com todos os seus percalços, com todos os seus sofrimentos, perda de ente querido, perda de bens materiais, enfim, tudo aquilo que acontece na vida dos encarnados. A problemática humana, ela é programada pelos próprios espíritos que reencarnam aqui na Terra. Ela é gerida e gerada pelos próprios espíritos que reencarnam aqui na Terra. Não é diferente. Não é diferente disso que eu estou falando. Não é? Os espíritos, eles têm uma lei que lhes preserva o direito de fazer as suas opções. Livre arbítrio. É uma lei natural, uma lei de Deus, portanto, não é? Que confere a ele o direito de decidir. As boas decisões levam à felicidade. As más decisões levam à infelicidade, ponto. Não tem muito o que se questionar a esse respeito. A gente sabe que... deixa eu ver aqui, a Daniele Boas está conosco. Boa noite, Dani. O Celso Moraes da Cunha. Boa noite, Celso, bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. É um prazer, viu, Celso? Um prazer, Dani. Seja bem-vinda. Estejam conosco, continuem conosco. Alguma pergunta, alguma dúvida, estamos à disposição. Então é isso, meu amigo. Eu não sei se eu respondi efetivamente aqui ao seu questionamento, mas é exatamente isso. Por isso que nós, durante a nossa estada nesse mundo, o espírito está sempre insatisfeito. A insatisfação do espírito é uma coisa natural, porque ele almeja a felicidade. Muitas vezes ele não encontra em si, por isso que existe o espírito guia, as forças necessárias e o caminho ideal para que ele possa vencer essas dificuldades. Mas o nosso espírito guia, o que ele faz? Está dioturnamente ao lado da gente, é o melhor amigo que nós temos, é a quem nós devemos nos dirigir sempre que tivermos dificuldades, pedindo a ele forças, bom ânimo, coragem, ideias renovadas, alegria de viver para poder vencer essas nossas dificuldades. E como eu disse anteriormente, os espíritos superiores dizem que tudo aquilo que nós pedirmos através das preces não nos será negado. Então devemos pedir sim, mas pedir com humildade, pedir com fervor, pedir com confiança, e certamente venceremos, que nós estamos aqui para vencer. Que as pessoas têm que entender e saber do seguinte: nós não somos perdedores, nós nos fazemos perdedores. Nós é que entendemos que não podemos. Quando o homem levanta da cama dizendo assim, não posso, ali ele está morto. Ali ele decidiu que o dia dele vai ser o dia de um perdedor. Agora, quando ele levanta da cama dizendo assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, dai-me forças para lutar, confiança, fé, para que eu possa vencer as minhas dificuldades, ali ele começa a vencer. Ali já começa o dia vencendo. Quantas pessoas levantam da cama fazendo uma prece? Quantas pessoas levantam da cama fazendo um bom pensamento, agradecendo o dia, às vezes olham para o céu. Nós temos aqui no Brasil o privilégio de olhar para o céu e ver um céu azul, lindo, muitas vezes, na maioria das vezes, e não agradecemos por esta maravilha que Deus nos confere. Amaldiçoamos o dia, amaldiçoamos o emprego, amaldiçoamos o patrão, amaldiçoamos o colega de trabalho, a esposa, o marido, os filhos, as dificuldades, os problemas, a falta de dinheiro, o excesso dele, amaldiçoamos tudo. Nada está bom. Nada está bom, nunca. Não é? Nada chega. Nada chega. Então, este que adota esse tipo de caminho, ele está derrotado por si só, porque na cabeça dele ele está derrotado. Não é? Agora, se nós quisermos, se nós nos determinarmos, porque está dentro de nós essa força, dentro de todos nós, não existe gente que tem mais força e menos força. Não existe. Todos nós somos filhos de Deus e tratados por Ele igualmente. Todos, indistintamente. A nenhum de seus filhos é negado ajuda, a nenhum. Então que as pessoas confiem nisso. Não é o Espiritismo que está falando, não é o Luiz Herrera que está falando, não. Isto é conferido a todos, indistintamente. Porque se fosse assim, se dependesse de uma religião ou de alguém falando isso, um irmão nosso que mora lá no Tibete, como é que ele estaria? Apoiado por quê?
E nós sabemos que lá existe muita sabedoria, muita maneira sábia de ordenar, de coordenar, de dirigir a própria vida. Quer dizer, isso não depende, isso está dentro de nós. Nós precisamos nos utilizar desses recursos em nosso favor. Né? Sabendo disso, nós mudamos a nossa maneira de agir, a nossa maneira de existir, a nossa maneira de fazer as coisas. Aí, o resultado não é outro, é 1 mais 1. Nunca vai dar 3, vai dar 2 sempre, ou seja, o resultado vai ser a felicidade. Nós estamos aqui para aprendermos a ser felizes. Não somos felizes por culpa própria, por falta de empenho, porque nada vem de graça, não existe almoço grátis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Palavras de Jesus, não é palavra minha, palavra do nosso querido mestre. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não adianta você procurar na religião ajuda se você não se ajudar. Não adianta você procurar numa filosofia ou numa ciência como a doutrina espírita ajuda se você não se ajudar, se você não entender essas palavras e não aplicá-las no seu dia a dia, na sua vida. Esta é a realidade. Temos que arregaçar as mangas. Né? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida por aqui. Não. Vamos ao capítulo de número 7, livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade. O item é de número 1, subtítulo Necessidade da Vida Social. A questão é de número 766. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a vida social é natural? Resposta dos espíritos superiores: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, o homem é um ser gregário, é um ser que vive em sociedade, não é de outra forma. Nós não podemos querer nos furtar a isso. É necessário. Por quê? Porque nós estamos ajudando aos outros e recebendo a ajuda de todos. Mesmo que aquele que é o nosso vizinho, nosso parente, nosso amigo, nosso colega de trabalho, seja egoísta. Porque, malgrado o egoísmo dele, ele vai ajudar ao bem comum. Ele vai fazer parte desse bem comum, queira ele ou não. Porque nós somos seres gregários. Quando nós fazemos alguma coisa boa, seja ela material ou espiritualmente, nós estamos fazendo pelo bem comum, pelo bem de todos. Não tem como ser diferente. Questão de número 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Resposta: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Questão 768. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Estiolar-se é enfraquecer-se. Ele fica mais fraco. Então, no contato com os outros seres humanos é que nós nos fortalecemos, ao contrário do que muita gente pensa. Como é que nós vamos aprender uma profissão se nós não tivermos o contato de um profissional daquela área? Muitas vezes pisa na cabeça do seu ajudante, do seu aprendiz, põe para lavar peça. Eu estou falando lavar peça porque foi isso que eu fiz no começo da minha profissão como mecânico de máquina e costura. Põe para lavar peça e põe a mão na gasolina, se suja de graxa, volta para casa fedendo a gasolina e a graxa. Mas é o começo da vida, é o que nós temos necessidade. Quantas coisas nós não aprendemos? Aliás, o que nós aprendemos de melhor é exatamente nessas fases. Nas fases em que nós mais sofremos, nas fases em que nós mais temos dificuldade, porque a gente sente aquilo na pele,
sente a dificuldade, sofre, mas aprende, e aprende muito. Os grandes aprendizados estão nas adversidades, né? Eu diria que sobretudo nas adversidades. O homem, ele é como a fênix. Ele tira da adversidade, do nada, ele tira a sua força e renasce para a vida, renasce para o bem, renasce para as grandes coisas. Porque o homem foi criado para ser grande, o espírito foi criado para ser grande, foi criado para brilhar, foi criado para ser feliz e imensamente feliz. Não é pouco, não. Mas por que nós sofremos aqui na Terra? Porque somos espíritos imperfeitos. É a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento que traz a maior parte dos sofrimentos que nós vivemos aqui. Quando nós decidimos alguma coisa, nós podemos estar solucionando definitivamente um problema ou arranjando um problema enorme para nós. Quantas pessoas, eu vou citar um caso aqui, esdrúxulo, talvez até extremo demais, mas quantas pessoas viciadas em álcool, por exemplo, não se arrependem muito do primeiro gole? Quantas pessoas viciadas em drogas, ou no fumo, por exemplo, que é uma droga terrível, não se arrependem do primeiro trago? Então, aí é que está a decisão, no momento em que nós somos chamados a decidir, aquela tomada de posição é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E depois exige um esforço redobrado para nós vencermos aquela situação. Há pessoas que vencem o alcoolismo, eu conheço gente que foi alcoólatra inveterado, chegou a tomar perfume quando não tinha álcool e venceu. Chegou a tomar perfume, não tinha álcool, ia lá no ouvido de perfume da mulher e tomava o perfume da mulher, porque não tinha álcool, e venceu. O tio Zé, não era meu tio, eu chamava ele de tio por respeito, e a última vez que eu o encontrei, antes de desencarnar, encontrei com ele, me deu um abraço, eu tinha muito respeito por ele, e ele foi um sábado, eu vinha vindo para Jaú, eu já morava em Jaú na época, estava em São Paulo, e parei num posto de gasolina, na Avenida Júlio Buono, na Zona Norte de São Paulo. Quando eu me dou por fé, eu olho para o outro lado da rua, está ele e minha tia Júlia atravessando a avenida, eu fui de encontro a eles para cumprimentar. Ele falou: você não sabe, amanhã eu vou receber a medalha de 50 anos de abstinência. Olha só. 50 anos sem colocar uma gota de álcool na boca. E era um homem que era alcoólatra inveterado. Inveterado mesmo, é um sujeito que era eletricista, quando era alcoólatra, e depois continuou como eletricista, mas ele era eletricista num tempo que o eletricista ganhava muito dinheiro, muito. E a família passava necessidade, passava fome, porque ele torrava todo o dinheiro dele no bar com os amigos. Não é? Então é possível vencer as grandes dificuldades plenamente. Depende da sua confiança em Deus, da sua determinação e da sua tomada de posição. Tome a posição já. A decisão tem que ser já. Porque amanhã pode ser tarde demais. Tome já essa posição. E vença, porque você pode vencer. O poder de vencer as dificuldades é inerente, é próprio dos espíritos, encarnados e desencarnados. Então, é preciso tomar essa posição. Coloque seu joelho no chão. Volte o seu pensamento a Deus humildemente e peça a Ele: Senhor, teu filho está aqui te pedindo. Me ajuda. E vocês vão ver que o resultado não será outro. Muito bem. Questão número 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Eu já tinha lido essa pergunta, eu já li a resposta também, eu não li o acréscimo de explicação de Kardec. É isso que falta ler. Kardec acrescenta a seguinte explicação: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam.
uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Né? O que eles estão ensinando aqui, olha, você não é um animal. Animal que vive, alguns, né, vivem isoladamente. Nós somos seres gregários, seres que vivem em sociedade, obrigatoriamente. É fácil a vida em sociedade? Absolutamente, mas ela é necessária. Questão de número 2, item 2, subtítulo Vida de Isolamento, voto de silêncio. Deixa eu ver se tem alguma pergunta dos nossos irmãos. No YouTube não. Aqui no Facebook também não. Pergunta de número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas, como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Há muita gente que gosta realmente, eu adoro ficar sozinho, eu adoro a solidão, eu adoro a quietude, eu adoro o silêncio, eu adoro não falar com ninguém, não ser perguntado nem questionado por... Há gente assim, há pessoas assim, que são excêntricas, né, a esse ponto. Mas a pergunta é, são felizes? Eu acho que essa é a pergunta. Se a gente entrar no mundo deles, a gente vai ver que não são felizes. Porque ninguém... Eu não acredito que sejam. Não podem ser felizes se isolando da sociedade. Se isolam por uma questão de mau entendimento a respeito da sociedade e da sua relação com os outros seres humanos. Resposta dos espíritos superiores a essa pergunta de Kardec: satisfação egoísta. Na realidade é um egoísta, e nenhum egoísta pode ser feliz. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Traz uma satisfação tão grande, né? Mexe com a gente de uma maneira tão agradável ser útil, que eu acho que não ser útil a ninguém deve ser a pior das coisas que um homem pode sentir. Questão de número 770. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Resposta: duplo egoísmo. E o contato do mundo não é pernicioso, desde que você não se deixe levar por aquilo que é pernicioso, pelas más influências. Não é? Temos um caso aí de um menino, 19 anos, que se envolveu com gente errada e hoje está na cadeia. Aceitou a sugestão. Né? Às vezes o espírito precisa passar por uma experiência como essa para acordar. Às vezes está dormindo, entre aspas, né? Mas está dormindo e aceita a má influência e as más sugestões e acaba passando pelo que passa e talvez até tomar, eu desejo que seja para ele uma experiência que lhe alerte a respeito das suas necessidades. Questão do número 770A. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, com a imposição de penosa renúncia não é meritório? Resposta: fazer maior bem do que maior mal que se tenha feito, essa é a maior expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei do amor e caridade. A vida em sociedade é a maior e a melhor oportunidade que nós temos de praticar a lei de amor e caridade. Não há como praticá-la se nós estivermos isolados, seja dentro de casa, seja na natureza, seja em lugar que for. Né? Nós temos que viver em sociedade e praticar a lei de caridade. Mas como é que eu posso praticar a lei de caridade se eu não tenho dinheiro? Isso pelo pensamento. Você pode fazer a sua prece pelo seu vizinho, pelo seu amigo, por aquele que está em dificuldade, por aquele que acabou de desencarnar, pelos espíritos
malfazejos que perambulam pela sociedade, influenciando, desejando o mal, influenciando as pessoas a praticarem o mal. Nós podemos, essa é uma caridade que nós podemos perfeitamente fazer. E quem não encontra a oportunidade de dar um prato de comida? Só não encontra se não quiser. O que há de esfomeados no nosso país é uma coisa monstro. Não é? Então é possível, e nós devemos utilizar essa oportunidade, porque a vida como encarnado é uma oportunidade. É a oportunidade de se fazer o bem. Nós não devemos esperar estar incapacitados para fazer isso, para só então lamentar não ter feito. Que há muita gente assim, se lamenta de não poder fazer, que agora não tem mais condição de fazer. Está doente, está com dificuldade e tal, não tem condição de fazer. Então, enquanto nós temos condição de fazer o bem, faça, na medida das suas forças e das suas possibilidades, mas faça, para não ter que lamentar no futuro não ter feito. Ou como encarnado ou como desencarnado, porque o desencarnado lamenta muito não ter utilizado essa oportunidade em seu benefício. Questão de número 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Resposta. Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Completamente diferente, né? Estão saindo da sociedade para se devotarem ao amparo daquelas pessoas que têm necessidade. Questão de número 771. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Resposta. Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Ele está se isolando momentaneamente e não definitivamente. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Questão de número 772, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje, Kardec pergunta o seguinte: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Resposta: perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus não condena o abuso. Desculpa, eu li errado. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco, com os desencarnados. O silêncio enseja essa oportunidade, porque o homem entra em meditação. Isso é meditação. Silenciar a mente o máximo possível para entrar em contato com os bons espíritos, com os nossos espíritos guias. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como ato de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Kardec acrescenta a seguinte explicação: o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, tudo o que são faculdades. Bom, vamos marcar aqui a questão de número 773 para a próxima quarta-feira. Todas as possibilidades, as faculdades que Deus nos permite, é exatamente com o propósito de nos fazer progredir, de nos fazer evoluir. Não é? A palavra, ao viver em sociedade, os atos que nós podemos praticar através do bom uso do nosso corpo, da nossa influência, seja ela social, financeira, moral, seja ela o que for, tudo isso é bom para nós e para os nossos irmãos. É isso que nós temos que fazer, beneficiar o máximo de pessoas possível que estejam ao nosso alcance e beneficiar. Né? Não podemos e não devemos ser a palmatória do mundo, ao contrário. Né? Mas nós podemos ser aquele que levanta, aquele que ajuda, aquele que estimula para o bem, aquele que estimula para a verdade, para o conhecimento dessa verdade, que é muito importante. Não é? Se não houver nenhuma pergunta, nós vamos para a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento
mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, coragem e bom ânimo, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.